Fala pessoal, aqui o nosso projeto, dando continuidade, na verdade, nesse projeto que é trazer os assuntos da aula para cá para o YouTube, tanto para você que quer aprender um pouco mais sobre a nutrição, sobre a dietoterapia, como também para os alunos caso queiram reforçar um pouco do conhecimento, tá? Tudo que falamos em aula eu vou trazer um pouco para cá. Claro que não vão ser as 2 horas de aula que eu vou trazer completa para o YouTube. Quem sabe mais na frente, né? Mas inicialmente eu vou trazendo enquanto eu vou enviando os documentos para eles, vou separando os documentos para poder encaminhar no grupo para eles terem esse acesso. A gente vai conversando um pouco mais sobre esse assunto. Então vamos começar. A nossa aula de agora, ela é sobre obesidade e síndrome metabólica, que elas são condições patológicas onde elas estão caracterizadas pelo excesso de peso proveniente do acúmulo de gordura corporal. Temos que sempre levar em consideração isso. Não é só o aumento de peso, não é só o peso em si que é o problema, é o peso proveniente do excesso ou acúmulo de gordura corporal que acaba enfatizando, impactando no IMC. Sei que o IMC ele é um dos padrões de avaliação do estado nutricional um pouco mais antigo, mas quando a gente observa que o IMC está dentro daquela classificação sobrepeso ou obesidade, estando em conjunto com o acúmulo de gordura corporal, então trazemos as consequências desse contexto como resultado de uma patologia chamada obesidade. Então, ela é uma doença crônica não transmissível, então você não passa para ninguém, mas ela é uma doença crônica e ela é a longo prazo. Então, ela sendo a longo prazo, vou até deixar ela aqui no cantinho, justamente porque é muito tempo que você leva para chegar nesse acúmulo de gordura excessiva. Você não começa a engordar, a aumentar essa questão da gordura, ganhar peso por meio desse acúmulo de gordura em questão de poucos meses. Não, elas são consequências a longo prazo. Por isso que ela é uma doença crônica não transmissível e de longo prazo, tanto para gerar patologia, como também para você fazer o tratamento. Então, ela favorece do surgimento de algumas comorbidades, como hipertensão, resistência à insulina e posteriormente, diabetes mellitus e dislipidemia. Mas vamos lá. Sobre a questão da obesidade, temos que entender alguns fatores que impactam nessa denominação obesidade, nessa questão do acúmulo de gordura, e por que ela é uma consequência a longo prazo. Então, para isso, eu até conversei com eles, até deixei um quadrozinho separado no dia, falando sobre que o primeiro fator que impacta é um fator cultural. Por que que fator cultural? Lembramos o seguinte: nossos ancestrais, lá no começo da vida, eles não plantavam, não caçavam e não cozinhavam. Eles apenas comiam o que existia dentro da terra, na terra. Então, o que que acontece? Quando você apenas come o que o mundo tem para lhe favorecer, lhe entregar como frutas, você acaba morrendo de fome, porque as necessidades elas são completas e às vezes o mundo ele não consegue colocar, porque às vezes você está aqui, tem uma boa quantidade de fruta, mas essa fruta acaba. O que é que nossos ancestrais faziam? Caminhavam muito tempo, passavam um período muito longo sem se alimentar. E então, o que que acontecia com o corpo desses nossos ancestrais? Eles morriam de fome. Então, com o passar do tempo, o corpo humano ele sofreu algumas modificações internas para ter mais resistência a longo período sem se alimentar. E qual é a primeira estratégia, a primeira modificação que o nosso corpo fez? Acumular gordura corporal. Então, por que acumular gordura? Porque a gordura é a única que me fornece energia a longo prazo. É ela quem, se eu precisar de energia, se eu passar muitas horas sem me alimentar, ou um dia inteiro sem me alimentar, quem vai segurar as energias que meu corpo precisa para respirar, para bombear o sangue, para filtrar alguns resíduos na questão dos rins, ou seja, os órgãos só vão funcionar se tiver energia. Então, independente de você comer ou não, esses órgãos precisam funcionar. E como é que ele vai funcionar sem ter o alimento, que é o nosso combustível? A gordura corporal. Então, o corpo humano ele sofreu essa modificação justamente para aguentar essa escassez a longo prazo. E aí é que entra esse primeiro fator, que é o fator cultural. E com esse fator cultural de modificação para acúmulo de gordura, é que vem as consequências desses fatores que vão impactar na obesidade nesse acúmulo. Não comíamos apenas o que estava disponível.
Com o passar dos anos, aprendemos a plantar, a caçar e a cozinhar. Com anos depois, aprendemos o quê? Que os alimentos eles podem ficar mais industrializados e mais saborosos. Quando a gente fala de sabor, logicamente são alimentos ultraprocessados, com alto teor de gordura, com alto teor de açúcar. Então nós começamos a sair de escassez de alimento e alto gasto e começamos a trabalhar com baixa gasto e aumento excessivo de comida. Então começamos a adicionar muita comida e gastar menos, sendo que fomos criados a gastar muito e receber pouco. Então, com essa inversão do mundo, o nosso corpo ele ainda tem a mente de que eu vou morrer de fome amanhã ou depois de amanhã, ou eu vou estocando gordura. E aí é que vem a consequência desse acúmulo. O meu corpo ele me prepara para não morrer de fome. Então ele vai sempre dando prioridade para acumular um pouco de gordura. E hoje nós temos comida em excesso e gasto em escassez, o acúmulo ele começa a ficar muito exagerado. E aí é que vem a obesidade, todas essas complicações que vão surgindo a partir dela. Então, por isso que o primeiro fator que acaba impactando é o fator cultural, que é a cultura e as modificações genéticas que o nosso corpo teve. E o segundo ponto são as alterações por conta dessa cultura. Nós começamos a entrar num mundo mais industrial. Então, a alimentação começou a ficar excessiva, mas nossa cabeça ainda morre de medo de morrer de fome. Como terceiro fator, que foi o que eu comentei, são alimentos muito mais saborosos. Então, a gente começa a dar prioridade a comer mais alimentos com sabor. E aí é que vem o outro fator, que é o fator econômico. Começamos a receber mais dinheiro. Então, logicamente, o que? Se eu tenho uma condiçãozinha financeira melhor, eu vou comer melhor. Eu não vou morrer de fome. Ou melhor, tem muitas pessoas que dizem, já que eu vou morrer pela boca, eu vou morrer pelo menos com sabor. E aí é que entra a questão da pizza, alimentos industrializados, vários restaurantes, fast foods e etc. Tudo isso que vai virando um fator que vai aumentando cada vez mais o quadro de obesidade. Como outro ponto que acaba impactando bastante é que, com o passar dessa economia, desse fator mais econômico, mais financeiro, tanto começamos a dar prioridade para comer mais alimentos saborosos, com alto teor de açúcar ou gordura, como também paramos de fazer atividades mais simples. Então, o gasto de fazer uma atividade física simples, vamos dizer assim, social, natural, que é ir caminhar daqui até a padaria para comprar um pão, ou daqui até o mercadinho para comprar algum equipamento para mim, algum utensílio que eu preciso em minha casa, eu não vou mais de pé, porque o sol está quente, eu tenho uma moto, eu tenho um carro. Então começamos a diminuir o nosso gasto, vamos dizer assim, pontuais. E apenas o gasto que temos é o gasto da academia. E aí é que vem um outro ponto que impacta grandiosamente dentro da resposta do nosso corpo com tudo isso, que são as dietas restritivas. Por quê? Gastamos menos, porque agora fazemos qualquer atividade dentro de um automóvel, por conta do fator econômico. Damos prioridade para comer alimentos mais saborosos, porque eu tenho uma condiçãozinha melhor, então eu quero comer melhor. Eu já comi muito mal, então eu preciso comer alguma coisa que tenha mais sabor. Temos comida em excesso, só que como consequência minha cabeça ainda foi criada, meus genes, ele tá com medo de morrer de fome. Então tudo isso acaba sendo o fator que vai influenciar cada vez mais na obesidade por meio desse acúmulo dessa gordura. E aqui que vem o problema das dietas restritivas. Entendemos o seguinte, que meu corpo tem medo de morrer de fome. Se eu começo a aplicar dietas restritivas, retirando os alimentos de uma vez, abaixando a quantidade calórica que vem os alimentos, a quantidade de calorias que vem dos alimentos, tá? O meu corpo ele vai reagir. Ele tem medo de morrer de fome novamente. Então, se eu começo a baixar a quantidade da caloria que vem dos alimentos, ou seja, eu começo a diminuir a quantidade do combustível que eu recebo, eu vou começar a diminuir também o gasto, vou abaixar o gasto, me adaptar ao gasto para que não morrer de fome. Então, as dietas restritivas ou passar muito tempo sem se alimentar não é sinônimo de emagrecimento. Pelo contrário, é sinônimo de maior acúmulo de gordura. Porque você vai estar reagredindo o seu corpo e dizendo para ele: eu vou tentar morrer de fome de novo. E ele fala: não vai, porque eu já morri de fome e eu não vou morrer. Então, essas observações que nós temos que ter.
Por isso que quando eu vou fazer um atendimento consultório, eu sempre digo, ninguém vai perder peso comendo pouco. Aqui a gente ganha, vamos dizer assim, mais energia, gasta melhor, e aí é que vem a perda de peso. Por conta disso, as atividades física que fazemos acaba sendo de uma intensidade bem mais baixa, porque você chega para fazer atividade física com um gasto muito mais controladinho, muito mais lento. Teu corpo está com medo de morrer de fome. Você está fazendo um gasto excessivo, está comendo pouco. Então, o que é que teu corpo vai fazer? Vou estocar aqui gordura, vou me adaptar à quantidade que eu estou recebendo de calorias durante o dia por meio dos alimentos e vou aprender a fazer tudo isso com a quantidade de gasto mais baixa. E sempre o quê? Acumulando gordura. Então, esses são alguns fatores que parecem simples, mas eles impactam diretamente no seu corpo justamente por conta daquele ponto inicial que comentamos. O nosso corpo tem medo de morrer de fome. Então, ele acumula gordura perante a isso. Um outro ponto também que cheguei a comentar foi sobre as pessoas que usam o treino e a comida mais saborosa como um bônus, né? Foi para academia, fiz um treino assim, hoje eu estava animada. Hoje eu estava com muita vontade. Fiz um treino bem intenso, completo. Fui lá e vamos dizer que hipoteticamente durante 1 hora de atividade física eu gastei 300 quilocalorias só por atividade física. Cheguei em casa e fala: hoje eu vou me permitir. Vai lá e come uma ou duas fatias de pizza e recupera ou talvez passa a quantidade calórica que gastou por conta dos alimentos. Então, dietas restritivas e a atividade física como gasto para emagrecimento, elas precisam ter essa organização. Uma dieta restritiva, ela não é a solução para todo mundo. Ela é uma situação pontual, uma estratégia nutricional pontual para que teu corpo tenha uma modificação, tá? Não é sinônimo, eu vou fazer, vou passar o dia todo sem comer arroz, ou vou passar o dia amanhã todo sem comer nada que eu vou emagrecer. Não é sinônimo de emagrecimento. Dieta restritiva faz o teu corpo reagir. É como se seu corpo ele tivesse sempre na defesa. E aí você passa do lado dele e você vai lá e dá um cascudo na cabeça dele. O que é que ele vai fazer? Vai reagir, porque ele já está no sistema de defesa. Ele já está meio em alerta. Se você o bate, ele vai lá e reage. Então, é uma das coisas que precisamos entender sobre a obesidade. E aí, sobre a síndrome metabólica, ela é justamente isso. Conjunto de alterações metabólicas e hormonais que ocorrem simultaneamente, aumentando o risco de doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 e outras complicações metabólicas. Sendo que essas condições estão surgindo a fator, vamos dizer assim, surgindo como comorbidade por conta da obesidade. Então, a síndrome metabólica, ela geralmente, ela está associada com a obesidade, porque existem tantos esses fatores externos, mas também tem muitos fatores internos. A gente emagrecer é complicado. Existem vários fatores que impactam nesse emagrecimento. Então, a gente está observando, tanto da síndrome metabólica, fatores hormonais e algumas alterações metabólicas por conta de alguma outra patologia, vão impactar no aumento da obesidade, que vai trazer um maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 e etc. Então, tudo é consequência da sua alimentação. E tudo isso vai fazendo algumas alterações. Por isso que, quando tem a obesidade como um fator de cuidado com o paciente, precisamos sempre levar em consideração a tudo isso. E aí volta para o ponto que eu comentei. Não dá para trabalhar com vários fatores que impactam na perda de peso, sendo que querendo resultado imediato. Isso não existe. Se você leva longo prazo para desenvolver a obesidade por meio do acúmulo de gordura, você vai levar longo prazo para fazer o processo inverso. Porque eu tenho que fazer essa redução sem fazer com que o meu corpo entenda que vai morrer. Porque se ele achar que vai morrer, ele vai reagir e vai continuar acumulando. Então, por isso que temos que ter estratégias nutricionais adequadas para isso, tá? Porque senão vem muitos fatores que vão atrapalhando muito mais. Ó, tem causas profundas e complexas que são provenientes desses fatores dietéticos, como estilo de vida, fatores genéticos, psicológicos, socioculturais, econômicos e ambientais. Tudo que eu comentei.
São todos esses fatores relacionados a essa rotina, a opções, vamos dizer assim, a situações econômicas, ambientais, que vão gerando cada vez mais situações mais complexas para o emagrecimento, vamos dizer assim, para combater a obesidade. Vou nem falar de sinônimo de emagrecimento, mas combater a obesidade, tá? Porque não é o peso, não é nada contra o peso, é sempre algo relacionado ao acúmulo de gordura. O seu peso está vindo por conta do acúmulo de gordura, então nós temos um problema. Se o seu peso está aumentando por conta do aumento da massa muscular ou da massa magra, perfeito, parabéns. É ótimo. É ótimo porque a massa magra e a massa muscular, quando você está em repouso, ela aumenta a atividade de gasto. Ou seja, você vai estar sempre queimando, sempre podendo comer mais, porque sua atividade de gasto energético, de necessidade calórica, vai estar lá em cima. Então, quando falamos de obesidade, de aumento de peso, não é nada contra o peso, mas é o peso proveniente do acúmulo de gordura, tá bom? Então, as síndromes metabólicas são isso. E a obesidade ela vai impactar diretamente nisso. Que a síndrome metabólica ela tem essas condições, junto com a obesidade, que vão incluir resistência à insulina, ela vai aumentando a pressão arterial, uma presença de dislipidemia e uma obesidade abdominal, que são o quê? Circunferências abdominais muito elevadas. Por que muito elevadas? Porque aqui mostra como está tendo um acúmulo de gordura nessa região. Professor, tem como aumentar abdômen só com massa? Não, porque se é massa, você vai desenvolvendo músculo e ele vai ficando bonitinho. E o músculo ele não vai estender, ele vai crescer de acordo com o geral. Se eu cresço a musculatura do meu abdômen, que eu faço abdominal todos os dias, meu quadril vai aumentar, meu tórax vai aumentar, mas vai aumentar o quê? Músculo. Ele vai ficar aparente, então ele vai crescer, mas ele ainda vai continuar fino. Você pode ver que a maioria das barrigas que tem uma quantidade de massa muscular nessa região abdominal, elas têm um desenvolvimento dos que a gente chama de gominhos, mas a cintura lateralmente ela fica fina, porque você vai perdendo gordura e vai aumentando mais a atividade de massa muscular. Por isso não precisa se preocupar. Região abdominal você aumenta muito mais músculo. Se ela vier a aumentar é gordura. A resistência à insulina é uma das coisas que eu até comentei em aula para ficar até fácil da gente poder entender. Por que que o nosso corpo ele começa com a obesidade, ele começa a aumentar a dificuldade de quebrar, vamos dizer assim, ou acumular muito mais a glicemia em jejum, que é o açúcar. É, foi confuso para poder explicar em aula, mas eu vou tentar explicar aqui de novo nesse mesmo jeito. É como se o nosso corpo ele precisasse de 5 litros de gasolina para trabalhar em 100% do efeito. 5 litros de gasolina, ele trabalha em 100% do efeito. Eu vou lá e faço uma restrição no que eu vou colocar de gasolina. Vou mantendo as mesmas atividades que eu faço com 100%, mas eu vou começando a dar só 50% da gasolina, que é a alimentação. Então, o que o meu corpo faz com 5 litros, eu estou tentando fazer tudo isso com 2,5, que é a metade. Como eu disse, o nosso corpo ele se adapta com medo de morrer de fome, ele vai lá e abaixa a necessidade, ele se adapta a fazer tudo que ele fazia 100% com 5 litros, ele faz 100% com 2,5 litros. Então eu começo a diminuir a minha intensidade para a quantidade que eu gasto, para cumprir ainda 100% com clareza esse gasto, tá? Então, se eu estou agora, meus 2,5 litros, eles não são mais minha metade, mas ele é o meu 100%, a quantidade de alimentos açucarados, um aumento de açúcar por meio dos alimentos, ele começa a entrar numa atividade exagerada. O que era 2,5 litros, o que era metade da minha necessidade, agora 2,5 litros é a minha necessidade completa. Então, o meu corpo ele não sabe o que fazer com aquela quantidade excessiva de açúcar. Então, é uma observaçãozinha de forma até grosseira para que a gente possa ter um entendimento de como é que funciona essa resistência à insulina e esse acúmulo da glicemia, tá bom? Se você ficar com dúvida, pode deixar a mensagem aqui embaixo nos comentários que a gente conversa sobre isso. O aumento da pressão arterial acaba tendo o mesmo sinônimo. Se eu tenho muita gordura, eu vou apertando muito mais os meus órgãos, porque a gordura acaba incomodando, preenchendo alguns espaços, prendendo algumas das minhas veias. Eu vou ter que aumentar um pouco mais o fluxo para conseguir passar por conta daquele cano. Então, se o meu cano de atividade ele era mais ou menos dessa grossura, ele começa a diminuir
por conta da presença de gordura no espaço, só que o fluxo tem que ser ainda mais intenso para que ele possa chegar em todo mundo. E aí é que aumenta a pressão arterial. É como eu disse, são coisas, são uma explicação bem mais grosseira, mas que é para que possamos ter um raciocínio básico de como é que funciona tudo isso, tá? E a dislipidemia é isso, é como esse acúmulo de gordura, ele acaba interferindo em valores bioquímicos. Então, o triglicerídeo aumenta, o LDL, que é a gordura ruim, aumenta, mas o HDL, que é a gordura boa, ela fica mais baixa. Então mostra que minha composição corporal ela tem uma maior parte de gordura ruim, tá? E aí quais são as intervenções nutricionais que eu tenho que trabalhar em cima disso? Algo simples, controle da quantidade calórica, fazendo o quê? Variações para que ele não se adapte, tá? Então você consegue pegar a quantidade calórica e aumentar a atividade em dia sim, em dia não, subindo e abaixando, para que o corpo não tenha essa facilidade de se adaptar com aquela mesma quantidade calórica recebida dos alimentos todos os dias. Fracionar em 5 a 6 refeições por dia, porque eu consigo aumentar a quantidade de vezes que eu recebo energia por meio dos alimentos, mas eu consigo fazer o volume mais controlado. É muito melhor comer 6 vezes durante o dia uma quantidade mais organizada, porque eu tomo café, faço um lanche, chego para o meu almoço sem tanta fome. Almoço tranquilo, faço um lanche da tarde, chego para o meu jantar sem tanta fome. E antes de dormir eu como mais alguma coisa. Perfeito. Só que aí o que é que acontece? Quando eu faço menos refeições, o meu corpo ele sente fome no café da manhã, mas eu não comi. No lanche pela manhã eu também não. Então eu tenho uma necessidade de 2 refeições, e que eu vou descontar o almoço. Só que acaba sendo o quê? É exagero. Meu corpo ele limita a absorção e ele acaba acumulando muito mais gordura porque ele não sabe que horas é que você vai comer de novo. E aí eu passo a tarde todinha sem comer, porque eu vou me sentindo estufado, porque eu aumento a quantidade de gordura, aumento a quantidade do volume alimentar, do bolo alimentar, e meu estômago demora mais tempo para fazer o processo digestivo completo. Quando chega no jantar, aí é que eu venho sentir fome. E aí o que é que eu faço? Desconto meu jantar novamente. Pronto, passo o resto do dia todo sem sentir fome. Mas ali é só acúmulo do processo digestivo errado, acumulando gordura, acumulando exagero de nutrientes, sendo que a gente vai perdendo alguns valores. A utilização de algumas recomendações que são a dieta mediterrânea e a DASH, que são, não é nenhuma dieta, são estratégias nutricionais para uma orientação de que aquela composição mais saudável, presença de frutas, verduras, um controle de quantidade de carboidratos, de proteína, elas acabam ficando muito mais equilibradas. O que aquelas duas levam em consideração? Uma melhor quantidade de fibra por meio da alimentação para melhorar a absorção, o trânsito intestinal, a quebra de gordura, presença de frutas e verduras, para aumentar a quantidade de vitaminas que estão relacionadas com a necessidade que teu corpo precisa. Então, elas são que você precisa disso, então você vai se alimentar disso. Então, eu até trabalho com a dieta mediterrânea, a DASH, não como dieta, mas como orientações de como uma população deve consumir. E sabe qual é a diferença dessas dietas? Para mim e para você, a quantidade. Porque minha necessidade calórica é uma, a sua é outra, do colega é outro, da mãe, do irmão, da esposa, do marido. Cada um tem uma necessidade calórica diferente. A composição em termos de qualidade é a mesma, mas a quantidade é o que muda de indivíduo para indivíduo. E, por final, estimular a prática de atividade física, para que eu tenha um gasto a mais, para que não seja só a diminuição da quantidade da ingestão calórica por meio da alimentação, mas que eu tenha uma atividade física melhor, porque a atividade física tanto me ajuda no gasto, como ela traz inúmeros benefícios para o corpo. Então, é uma área dos educadores físicos, então eu nem vou me aprofundar muito, mas educação física, atividade física, elas são para o bem da população. Então, procure se estimular, nada de preguiça. E dentro da dietoterapia, só enfatizando um pouco, dentro da questão das vitaminas e dos minerais. Porque as vitaminas, os minerais e as fibras, elas vão aumentar mais a atividade antioxidante. Porque quando a gente acaba tendo um consumo de alimentos mais gordurosos, mais pesados, meu corpo ele se sente meio que inflamado, tá? E aí o que que acontece com essa inflamação? Vai deixando meu corpo sensível. Então aquela alimentação podia nem ser ruim, mas nesse momento ela tá ruim para mim.
As vitaminas, esses minerais vão melhorando algumas funções corporais, trazendo uma estratégia mais funcional que vai ajudar a deixar o corpo menos irritado e trabalhar com forma mais completa, mais eficiente de tudo isso, tá? Além de que precisamos também de muita atenção com a hidratação. Meu corpo ele é formado por maior parte dele de água. Se eu não me hidrato, eu estou fazendo o quê? Desidratação. Se eu estou desidratado, eu estou perdendo minerais. Então não adianta a quantidade de mineral que você está comendo se você não está absorvendo direito. Você está eliminando mais do que está absorvendo. Então entra sem um processo. Então, para finalizar, a gente sempre leva em consideração que melhorar a síndrome metabólica e a obesidade, precisamos entender fatores culturais e trabalhar com calma e resultados a longo prazo. Tá? Além de uma estratégia nutricional adequada, procure bons profissionais de nutrição para que você possa ter essa estratégia sem fazer com que seu corpo se adapte, nem fazer com que seja uma dieta tão restritiva que teu corpo se sinta agredido e tenha que reagir. É aquele negócio, se bater em mim, leva. Então, teu corpo ele está meio desse jeito. Não procure um profissional de nutrição que vai lhe ajudar bastante quanto a isso. Então, falando um pouco sobre obesidade e síndrome metabólica, é isso. Então, não posso deixar, né, de pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho e comente aqui embaixo suas dúvidas, alguma coisa que queira acrescentar. Estamos sempre à disposição, para caso você queira pedir algum vídeo. Sem falar, também me segue lá no Instagram, que eu sempre solto alguns videozinhos que vão ficar bem interessantes. Essa semana eu tenho até uma quantidade de vídeos voltada apenas para emagrecimento. Vai ser legal, tá? Um abraço.